Olá, gente. Boa tarde. Estamos aqui de novo para fazer mais uma live da página para falar de gênero, sim, tá? Hoje a gente está recebendo aqui uma convidada bastante especial, a professora Marlise Matos, que vai conversar com a gente sobre violência política de gênero contra mulheres na política brasileira, tá? A gente vai começar esse papo lá com o golpe contra a Dilma e vai chegar até 2020. Mas deixa eu apresentar a vocês. Essa aqui, essa aqui é a professora Marlise Matos. Ela é psicóloga de formação, tá? E tem doutorado em sociologia. E hoje ela é professora associada do Departamento de Ciência Política da Universidade Federal de Minas Gerais, da UFMG, tá? Lá, ela coordena o Núcleo de Estudos e Pesquisas sobre a Mulher, o NEPEM, e o Centro de Interesse Feminista e de Gênero. Aí não sei falar essa sigla, SIFG, isso. Ela é também co-presidenta eleita do Research Committee 32 Women in Society, depois ela vai explicar um pouquinho para a gente o que é isso, tá? E representante latino-americana da SWS, Sociologists for Women in Society. Ela já foi assessora da sociedade civil da ONU Mulheres por 2 mandatos e ela é uma pesquisadora referência na área de ciência política e numa discussão que traz a ciência política para um debate sobre gênero, sobre o caráter patriarcal do sistema político brasileiro, tá bom? Então, é um pouco por aí que a gente vai fazer essa conversa hoje. Marlise, super obrigado por você estar aqui, por você ter vindo, por ter topado participar desse bate-papo, viu? Eu que agradeço, Alexandre, é um prazer, porque mais do que nunca precisamos falar de gênero, sim, né, Alexandre? Assim, é urgente, a gente não vai deixar esse povo capturar, né, esse campo tão importante, tão produtivo das nossas ciências humanas, não vai ser, né, agora e não vai ser em hora nenhuma, estamos aí. Não vai ser agora, né? Então, Marlise, eu queria começar batendo um papo com você sobre o que significa falar que o sistema político brasileiro, que o Estado brasileiro é patriarcal. O que quer dizer isso exatamente? Então, Alexandre, primeiro aspecto, eu acho que as pessoas às vezes não se dão conta da gigantesca exclusão política, né? Que, por exemplo, né, pegando um dos braços do Estado, que é o poder legislativo, né, a gente olhar para o Estado brasileiro a partir da perspectiva do parlamento, e se a gente comparar o Brasil internacionalmente, sobretudo, a gente fica estarrecido, né, assim, estarrecida, quando a gente olha o volume, né, de mulheres tão pífio, tão pequeno que a gente pratica nesse país. Nós vamos fazer eleições esse ano, como você falou, e vamos fazer eleições num momento crítico, né, de pandemia, de crise sanitária, né, de crise política, e agrava-se ainda mais a condição das mulheres, porque elas são hoje 15% no Congresso Nacional, nas prefeituras não chegam a 13%, tá? Então, a gente está falando de um parlamento que 90% dele, 85% dele é constituído de homens brancos, Alexandre. Então, quando a gente olha para essa estrutura, e nós já estamos na luta pela representação política, pelo menos desde 1934, quando as mulheres puderam votar pela primeira vez, né? Ganhamos o sufrágio, né? Conquistamos o sufrágio em 1932, mas a primeira eleição com mulheres só aconteceu em 1934. De lá para cá, a gente saiu de 0% para 15%, né? No mundo, comparando, né, com o restante do mundo, a gente está numa posição dramática, na frente só de Belize e do Haiti na América Latina. Todos os outros países têm mais mulheres no parlamento. Então, assim, é isso que a gente chama de um Estado que está completamente reservado para os homens brancos, né? Homens brancos burgueses, né? De profissões liberais, empresários. Se você olhar o perfil do representante médio no Brasil, é isso, são os homens brancos, né? E empresários, né? Então, assim, é preciso.
É preciso romper com isso, esse é o ponto. Se olhar no executivo também, né, são poucas as ministras, são poucas as secretárias de Estado, né, as mulheres estão na base dessa pirâmide, mas na hora que, né, aquela famosa metáfora do teto de vidro, não chegam lá em cima, né, Alexandre, elas não chegam nas posições de poder e de mando efetivamente, né? E o que acontece? Porque, teoricamente, a gente já tem uma igualdade formal, tanto de voto quanto de participação política de homens e mulheres há bastante tempo. O que acontece para que as mulheres não cheguem nessas posições? Inclusive, mais da metade do eleitorado é feminino. 52% do eleitorado é feminino, 45% das pessoas que estão filiadas a partidos políticos são mulheres, tá? Essa é uma fórmula complexa, sabe, Alexandre? Não tem resposta única que eu pudesse te dar, porque se a gente tivesse com uma varinha de condão, a gente chegava lá e resolvia aquele problema, né? Então, você tem variáveis muito, muito importantes em todas as arenas, né? Eu costumo usar esse recurso da corrida de obstáculos, né? As mulheres, elas disputam o poder político quase que né, naquelas corridas de obstáculo, elas têm que cada hora transpor um obstáculo, um outro obstáculo, um outro obstáculo, né? Começa na vida privada, esse mundo liberal, representativo liberal da democracia como ela foi constituída na modernidade, cindiu público e privado, mandou as mulheres para a esfera privada, para a atribuição, né, o papel, a função socialmente legitimada do cuidado no mundo privado, e mandou os homens para o público, né, para a esfera pública, para o poder, para a política, para a rua, né? Então a gente vem carregando, né, uma história de estereotipação, de estigmatização dessas duas esferas, que as mulheres conseguiram romper parcialmente. Por quê? Porque elas foram se escolarizar, hoje, inclusive, em patamares mais altos do que os homens, elas estão no mercado de trabalho, né? Estão, né, nessa luta para a conquista dos espaços de poder. Mas quem é que veio para... Né, os homens vieram para a esfera privada para exercer e dividir com as mulheres, compartilhar com as mulheres o trabalho, né, de cuidados na família, na casa. Está vendo essa pandemia aí que escancara, né, o grotesco, né, a situação dramática, né, assustadora. Nós vamos ter uma pandemia de problemas mentais e psicológicos. Você pode aguardar, é uma questão de tempo, né? Logo que acabar essa pandemia do vírus, nós vamos ter problemas, né, que a sobrecarga sobre as mulheres é monumental, né? Então, portanto, assim, essa é uma divisão que marca muito o campo político também. Então, é socialmente legítimo para os homens esse campo da atuação política, mas não é para as mulheres. Então, por exemplo, o namorado, companheiro, parceiro de uma mulher que diz que vai sair candidata, não é infrequente que ele vire para ela e fale: você está maluca? Quem vai cuidar dessas crianças? Quem vai cuidar dessa casa? Né? Enquanto ele se disser que vai sair candidato, a resposta é: que legal, como que eu posso te ajudar? Né? Então, as mulheres estão dispostas a apoiar, né? E os homens estão dispostos né, a não apoiar. Então, assim, desde isso, né, da lógica das múltiplas jornadas, né, do custo dessa participação ser efetivamente muito mais pesado quando a mulher, né, coloca lá no papel exatamente o que significará para ela a disputa política, porque ser uma mulher pública, né, pensa, numa sociedade patriarcal como a nossa, o que é essa noção da mulher pública também, né, Alexandre? O que vem aí, né, no nosso imaginário, né, quando a gente fala da ideia de uma mulher pública? Tá? Então, assim, é isso, a desconfiança. O que você vai fazer lá naquela reunião com aquele tanto de homens? É isso, você quer arrumar outro marido, você quer arrumar amantes, né? Então, é isso que as nossas candidatas dizem quando elas, né, decidem entrar para essa disputa política. E aí, chega no partido político, você acha que melhora? Não. Melhora não, meu irmão, piora muito. Né? Os partidos políticos hoje são estruturas construídas pelos homens para facilitar e autorizar e empoderar as candidaturas deles. Tá? Então, as mulheres
são relegadas aí, sei lá, milésimo plano dentro das estruturas partidárias. E o eleitorado, professor? O eleitorado é outro problema, 52% das mulheres são eleitoras nesse país, né? A maior parte do eleitorado é constituído de mulheres, mas esse exercício da reflexão crítica sobre o lugar e a condição das mulheres é trabalho, exige reflexão, né, Alexandre? Exige que as pessoas se descolem desse lugar da naturalidade da lógica patriarcal, né? Então, assim, a mulherada não vota nas mulheres, é isso que nós precisamos desconstruir isso, né? Por que a gente não está votando nas mulheres, né? Então, também tem problemas dentro no campo do eleitorado, e por aí vai, é um sem número de obstáculos, né, que as mulheres estão aí, né? Que tem que atravessar, tem que atravessar. Você percebe uma diferença entre esquerda e direita, entre esses campos, né, no que diz respeito à participação das mulheres? Então, Alexandre, o que a gente vê, as rotas de acesso de candidaturas de mulheres que vêm da direita são diferenciadas em relação às rotas de acesso às candidaturas de mulheres de esquerda. A gente tem mulheres nos dois campos. Tem mulheres nos dois campos, sempre tivemos mulheres nos dois campos, em percentuais pífios e ínfimos, como esses que eu estou dizendo. Nos dois campos. Nos dois campos. E quando crescemos, como foi a última eleição, né, do ano de 2018, quando a gente finalmente chegou a 15% e a gente, né, amargava 8, 7, 10% de mulheres até 2018, a gente cresceu para 15%, cresceram tanto mulheres de direita quanto de esquerda, né? A rota de acesso mais tradicional para as mulheres do campo progressista das esquerdas é o ativismo político anterior. São mulheres que vêm da luta sindical, dos movimentos de base, mesmo, inclusive, de religião mesmo, mulheres das SEBs, né, que tiveram uma formação política dentro da própria Igreja Católica, né, mulheres do movimento feminista, movimento negro, né, ativistas, né? E da direita, muito mais frequente, é aquela outra trajetória, aquela outra rota, que é do capital delegado, político delegado, ou seja, são parentes de políticos, esposas de políticos, né, apadrinhadas de políticos, né? Então, são mulheres que vêm para o campo e a esfera da atuação político-parlamentar, catapultadas, empurradas aí por uma liderança masculina importante, né, que associa e vincula a sua ideia, a sua imagem à imagem dessas mulheres. E é claro que existem outras rotas, né, mas assim, quando a gente olha para o grosso, né, das trajetórias, são essas as duas mais comuns e mais recorrentes que a gente enxerga nesse campo, né? Deixa eu te perguntar, Marlise, a Dilma, ela me parece que tem um pouco de cada uma dessas características que você acabou de descrever aqui, não? Como que você colocaria? Exatamente, existem as posições híbridas, né? A Dilma vem de uma trajetória que não é exatamente de militância, mas é uma trajetória técnica, né? Ela vinha com um perfil de uma pessoa, né, que vinha, né, do Ministério de Minas e Energia, uma mulher que teve uma trajetória na gestão, né, pública muito importante, muito significativa. Ela tem uma história de militância lá atrás, né? Ela teve uma história né, fortíssima, né, ao longo da ditadura militar, foi torturada, foi presa, torturada, né, perseguida politicamente. Então, assim, é uma mulher que veio do ativismo estudantil. Na época, ela era estudante quando ela foi presa, né? E foi presa porque resistiu, né? Fez resistência ao avanço da ditadura militar no Brasil. E aí, portanto, ela mistura essa trajetória de ativismo, entra para um partido, que é o Partido dos Trabalhadores, que estava nesse movimento da reconstrução democrática no Brasil, né, no final, né, início dos anos 80 e para os 90, e aí ela entra numa carreira mais de gestora, né, e, portanto, fez uma trajetória por aí. Então, ela tem essas duas condições, e ela acrescenta-se mais uma, que é essa de ter sido apadrinhada pelo Lula, ter sido escolhida pelo presidente Lula, né, como a sua herdeira, né, a sua sucessora, né, após 2 mandatos extremamente bem-sucedidos, né, do Lula à presidência da República. Então, ela converge aí, conflui, né, não só a trajetória do ativismo, mas a trajetória da gestão pública e também a trajetória, né, do apoio, né, de um candidato homem,
e não qualquer pessoa, mas, né, um ex-presidente, um presidente que sai, né, dos seus mandatos com quase 90% de aprovação popular. Uhum. E como é que você vê a chegada da Dilma num sistema político que é organizado desse modo patriarcal, né? Então, uma massa de homens na gestão, uma massa de homens no parlamento, uma massa de homens nos partidos políticos, né? E não só homens, mas um jeito de conceber a política, uma certa cultura política que parece, uma certa gramática, né? Que parece bastante referenciada na masculinidade, né? Em certas expressões da masculinidade, num certo exercício da masculinidade. Como é que você percebe a Dilma dentro desse sistema, né? Ela é um ponto fora da curva, ela vai se chocar de frente com esse modo de funcionamento desse sistema? Ela já estava treinada nisso? Então, eu acho que é super importante chamar a atenção, Alexandre, que a gente ainda está devendo na construção dessa democracia brasileira tão fragilizada, inclusive nesse momento que nós estamos vivendo hoje, nós estamos devendo às mulheres, né, um espaço, né, de produção de sentido que elas possam ocupar realmente, né, de maneira efetiva. Eu vou tentar te explicar o que eu estou querendo dizer com isso. Por quê? Se as mulheres vão para a política e elas se comportam enquanto homens, como essa masculinidade que você acabou de descrever aí, bélica, viril, essa masculinidade patriarcal, né, tóxica, que está lá, está na competição, né, está fazendo a luta egoísta, individualmente, aquela candidatura personalizada, o que as pessoas vão dizer dessa mulher? Ela é um homem, é uma generala, né? A gente cansou de escutar alguém falar assim da Dilma, né? Ela não é uma mulher, não, ela, inclusive levantando suspeitas, né? Se ela seria lésbica, não seria lésbica, isso rolou, né? Assim, de roldão, né? Toda hora parecia esse tipo de... Por quê? Porque se ela é assertiva, se ela é firme, né? Ela não é mulher, porque a característica da assertividade e da agressividade são tipicamente traduzidas nessa linguagem patriarcal, nesse contexto da cultura, né, da socialização patriarcal que todos nós habitamos, como masculino, não é uma atribuição das mulheres. Então, se ela é firme, né, ela é rapidamente confundida com uma generala e é desqualificada por isso. Agora, se ela age como mulher, como aquele outro estereótipo, né, tipicamente feminino, quer ser suave, quer ser doce, quer ser maleável, né, flexível, as pessoas vão dizer, não serve para a política. Né? Ela vai chorar, né? Não vai ser legal. Então, assim, é um lugar impossível esse lugar das mulheres na política. Né? Enquanto a gente agir dentro dessa regra e dessa linguagem, né, que é o discurso do patriarcado, né, dessa lógica da opressão patriarcal, não existirá lugar possível para as mulheres. Então, a Dilma, ela oscilava com frequência, né, ela, quando começou, inclusive na campanha, usavam o estereótipo da maternidade para chamar a atenção da figura da Dilma. Ela virou Dilmãe, não sei se você lembra disso. A Dilmãe, os humoristas brincavam com isso, era a mãe do PAC, né? A gente também teve um monte de, né, estereotipação, estigmatização da Dilma como mãe do povo brasileiro, enquanto Lula era o pai do povo brasileiro. São estereótipos estigmatizantes, ao fim e ao cabo, né? E aí, assim, eu acho que esse lugar, né, de uma mulher na política ainda está para ser construído. Né? Por quê? Porque ela acionava também um bocado uma ideia de mulher guerreira, né? Dessa mulher brasileira guerreira, lutadora, que vai, faz, etc. Né? Isso é um recurso, né, que outras mulheres também acionam, usam. Esse é um lugar também possível para as mulheres, um modo de significar possível para as mulheres na política, Marlise? É onde elas estão conseguindo, né, se encontrar, né, com alguma autonomia e alguma liberdade próprias, né, Alexandre? Então, ela era o coração,
valente, né? Eu acho que esse sintagma junta, né, as duas dimensões que curiosamente, são praticamente antagônicas, porque ou você é valente, ousado, ambicioso, ou você é coração, né? É afeto, é emoção. Então, essa coisa da razão e do afeto, essa metáfora tentava condensar, né? E muitas vezes a gente viu essa imagem, né, o uso desse recurso, né, linguístico aí para se tratar da Dilma. Agora, ela foi, eu não tenho nenhuma dúvida, Alexandre, assim, extremamente discriminada, né? O golpe, a trajetória da Dilma foi uma trajetória marcada por muita violência política, mas o golpe de 2016, né, que hoje, né, pelo menos, né, essas alturas do campeonato, as pessoas já entenderam que ali a gente estava vivendo um golpe, eu espero, né? Olha, tem gente que ainda não. Bom, mas de qualquer maneira foi um golpe parlamentar, um golpe político, né, um golpe judicial, né, um golpe muito sério, né? E ela foi misoginamente tratada, né, durante todo o processo do impeachment, antes do impeachment, durante o impeachment, né, e depois, né, aqui eu acompanhei a candidatura dela ao Senado aqui em Minas Gerais, assim, foi muito triste, né, muito deprimente ver, né, a única mulher chegou a um cargo máximo desse passar, né, por, né, inúmeras formas de violência política sexista, né? Então, acho que isso é muito grave. Mas, infelizmente, isso não é só com a Dilma, sabe, Alexandre? Eu queria te dizer que eu já fiz uma pesquisa extensa sobre esses estereótipos, usando imagens, né, memes, charges, capas de revista, né, com mulheres políticas, e eu olhei Dilma. Primeiro, comecei com a Dilma, porque me surpreendeu muito a misoginia e a violência que a Dilma sofreu. Fui depois estudar Michelle Bachelet e Cristina Kirchner. E você consegue olhar as mesmas imagens, Alexandre, é muito assustador, as mesmas imagens de misoginia e de violência política para as três presidentas. É algo extremamente grave, né, que você consegue identificar. E eu, inclusive, você falou, eu fui passar um período fora do Brasil nos últimos, né, o segundo semestre do ano passado, porque eu apresentei esse trabalho das três presidentas na LASA, né, no encontro da Associação Latino-Americana de Estudos, né, e eles me disseram, não, isso é um problema das democracias latino-americanas, que ainda não estão consolidadas. Aí eu fui para os Estados Unidos para estudar lá, né? Olha o que foi a campanha, né, há 4 anos atrás, da Hillary Clinton com esse atual presidente, né? Olha o que é a vida daquelas 4 mulheres que se elegeram, né, pelo Partido Democrata, a Alexandria Ocasio-Cortez, a Ilhan Omar, né, e mais outras 2. Assim, é absurda, os mesmos tipos, né? A mesma tipologia de violência política sexista e, assim, com muita semelhança, muito parecido o que as três presidentas aqui sofreram. É uma forma de controle, né, de disciplinamento dos corpos dessas mulheres, né, que o patriarcado quer manter. Tem algumas imagens, eu assisti exatamente uma apresentação tua na Brown University, em que você trazia algumas imagens da época do golpe contra a Dilma, e algumas imagens que vêm à nossa cabeça, especialmente aquela e aí conectando aqui com o que nossa colega mandou, né, com a ideia do estupro, aquela imagem que eu acho que para mim é uma das piores, que é aquele adesivo para colocar no tanque de gasolina do carro, né, em que a mangueira é extremamente violento mesmo, né? E remete... Era uma apologia ao estupro, né? Aquilo. E a apologia ao estupro, Alexandre, neste país é crime, né? E o que aconteceu com aquilo? Nada, não aconteceu literalmente nada, ninguém foi identificado, ninguém foi punido. Aquilo era dramático, né? Aquilo foi uma situação assim
realmente estarrecedora, né? Porque não é contra a imagem exclusiva contra aquela mulher política que era a Dilma, né? Na verdade, aquilo é um recado para todas as mulheres políticas e para todas as mulheres que, né, usurpam, né, na cabeça desse patriarcado racista, né, o lugar de privilégio e de mando, que é o lugar masculino branco, né? Então é assim, é uma forma muito, muito clara, né, de controle dos corpos, né, e do controle da vida dessa mulher política para que ela fique dentro do quadrinho, né, do quadradinho lá que ela tentou romper, né, ousou ser diferente, né? E de dizer um pouco, esse aqui não é o seu lugar, esse não é o seu espaço, Com né? Porque quando eu certeza. olho na sequência o impeachment misógino da Dilma, o assassinato da Marielle Franco, o exílio de Jean Willis, parece um pouco o sistema político dizendo, olha, esse aqui não é o lugar para vocês, vocês mulheres, vocês pretos, vocês favelados, vocês LGBT, né? E reiterando esse sujeito político, esse sujeito poder, como esse sujeito branco, masculino, proprietário, cis heterossexual, tudo isso, que é, em alguma medida, o sujeito que sempre esteve lá, né? Ocupando essa posição historicamente, né? Parece um pouco que a gente consolidou na cabeça, não só a partir de uma fantasia ou de uma ideologia, mas pelo próprio exercício histórico do poder por esses sujeitos, nesses termos, né? De que sujeito político é esse aí. Se não for esse, então tem alguma coisa errada. De alguma maneira ele está desencaixado. Ele não funciona muito bem ali. Esse é um problema das democracias liberal representativas, Alexandre. Nós temos aqui, você acabou de descrever, né? E há críticas da teoria feminista que são muito importantes para chamar a atenção para isso, como um livro fundamental da Carol Pateman, que se chama O Contrato Sexual, onde ela faz exatamente essa denúncia. A democracia, quando ela nasce nas revoluções burguesas, lá no século XIX, ela nasce contratualista para criar o Estado democrático de direito e a forma de, né, da estrutura da representação política para se opor ao absolutismo, né, monárquico e tudo mais da Idade Média, mas ela nasce com este contrato sexual, né, que precede o contrato social, né? A denúncia da Pateman é clara, né? Ela é demolidora. Esse sistema político, como ele foi pensado, individualista, né, com a exclusão das mulheres, com a exclusão, né, das pessoas negras que na época estavam escravas, compatível com o regime da escravidão, como foi a Revolução, né, francesa e as revoluções da independência norte-americana e inglesa e tudo mais. Nós temos um problema nas origens, Alexandre. É preciso, sim, radicalmente reinventar esse modelo de democracia, esse modelo de representação. É urgente fazer isso, porque o campo foi construído nessa linguagem, na linguagem do patriarcado branco, né, do patriarcado racista, do patriarcado, inclusive, colonialista, né, que a gente sofre aqui nas Américas, né, na América Latina, ainda mais formas de opressão distintas quando a gente pensa que a gente é um país colonizado, né, das formas predatórias como fomos, né? E aí é interessante você trazer isso, que esse contrato social é também um contrato sexual e ele é também um contrato racial, né? Sim. E em que medida essa violência política contra as mulheres ela se distribui de maneiras também desiguais, Marlise? Porque a gente olha, parece impensável a ideia de uma vereadora, de um parlamentar, de uma cidade como o Rio de Janeiro, a cidade de referência do país no mundo, a segunda maior cidade do país, você ter uma vereadora assassinada a tiros no centro da cidade, a bala na cara, né? Em que medida essa violência que o Freixo sofreu ameaça durante tanto tempo, mas que se concretizou aparentemente de uma maneira tão fácil, né, contra a Marielle, em que medida isso mostra para a gente também o quanto essa violência política, mesmo no campo das mulheres, ela se distribui de maneiras diferentes também. Se a gente procurar lideranças de mulheres indígenas, de mulheres do campo, a gente pode pensar um pouco nesse sentido também, de mulheres negras da periferia. Queria que você falasse um pouco sobre isso. Então, Alexandre, essa é uma excelente pergunta, né? Porque
quando eu comecei na ciência política a estudar esse tema das mulheres, né, e a representação, eu comecei falando de subrepresentação das mulheres. Aí, de repente, quando você olha o cenário, eu passo a falar de exclusão política de mulheres, porque não é nem subrepresentação, é efetivamente exclusão política. E aí, o caso de Marielle nos faz escalar, né, de uma maneira dramática, e começamos a ter que falar de feminicídio político, né? Então, sem dúvida nenhuma que a violência, ela não é distribuída de forma igualitária nunca, né? De maneira alguma. Ela é direcionada para determinadas corpas, né? Para certos perfis, né? de mulheres. E a Marielle, ela era uma heresia, né? Viva, né? Aquele corpo, né? E a pessoa, né? Fundadora ali, que trazia tantas lutas, né, aglutinadas, interseccionalizadas ali naquela figura política tão potente, né, que ameaçava, né, ela era da periferia, ela era negra, ela era bissexual, lésbica, ela sabe, ela era, assim, lutava contra o tráfico, de fato, assim, ela estava totalmente na contracorrente, né, e ameaçava, né? Ameaça o status quo, completamente ameaçava o status quo, especialmente na cidade do Rio de Janeiro, justamente porque questionava exatamente aquelas fronteiras onde paira o silêncio, né? E ela falava, né? Ela era uma voz contra esse silenciamento, né? E aí é isso, assim, a gente é muito grave, né? E esse ano eu tenho muita preocupação, sabe, Alexandre, com as eleições desse ano, porque a gente, infelizmente, vai ver essa escalada, porque nós estamos vivendo um movimento ainda mais acentuado, tem uma polarização política extremada, esse país está cada vez mais cindido, né? Você tem uma linguagem do ódio permanente, né? Está nas redes sociais, estava nos grupos de família, estava na rua, né? A violência política eu tenho nomeado como um fenômeno, inclusive, da desdemocratização do Brasil, desse momento contemporâneo, desse processo de corrosão da democracia brasileira, né? Porque é disso que a gente está falando nesse momento que nós estamos vivendo. Então, acho que a linguagem da violência vai, de novo, ser expressa nessas eleições, né? Ela vai aparecer nessas eleições de novo, contra esses corpos, essas corpas que são as dissidentes, né? Aquelas que não se enquadram, né, nessa caixinha, né? Então, são, sim, alguns específicos, né, sujeitos ou sujeitas, né, que são as vítimas preferenciais do ódio racial, né, do ódio misógino, do ódio translesbofóbico, e por aí vai, né, amigo? A gente sabe disso, que esse país não mata aleatoriamente, né? Ele é violento, né? Ele sabe exatamente, né, endereçar a bala, né? E, aliás, assassinar, inclusive, eu já trabalhei na área de segurança pública, o tiro no rosto tem um sentido no Rio de Janeiro, né? Não é um tiro no rosto, no braço, no ombro, no peito, no coração. É um sentido de eliminação. É um sentido ainda mais grave de morte, né? Matar mais uma vez, né? Porque desfigura, né? Porque acerta a face, né? Então é muito grave, né? O caso da Marielle, e vamos para 900 dias, né? Isso, Alexandre, sem resposta e sem saber quem mandou matar, né, a Marielle Franco no Rio de Janeiro, né? Sim. E em que medida essa linguagem violenta, Marise, ela ajuda, né? Essa linguagem violenta, quando eu digo essa violência direcionada a certos grupos, né? Mas que também se expressa na arma como símbolo, na bala, no militarismo, na lógica de guerra, né? O quanto que essa violência ajuda a reforçar certos sujeitos que estão aí no mercado político brasileiro, né? Como os sujeitos capazes e adequados para assumir o país nesse momento, né? Em que medida essa lógica de violência se conecta com uma noção de masculinidade que está fundada
também nessa violência, na agressividade, na brutalidade, como forma de exercício da autoridade? Eu acho que muitas pessoas, né, inclusive, votaram nesse projeto de poder, né, nesse projeto de política, né, enganadas de que haveria uma proteção possível com essa estratégia. O que a gente está vendo é que isso é uma mentira, mais uma vez é uma outra mentira, viu, Alexandre? Assim, houve um processo claro, né, de desinformação em massa, né, produzida politicamente, obviamente, né, não é algo casual. Então, assim, esse modelo bélico, né, da militarização da vida, né, da destruição, né, do outro, né, da ameaça permanente ao outro, o outro né, sendo significado permanentemente como um inimigo, não leva à diminuição em nenhum lugar do mundo, em nenhuma área de segurança pública, em lugar nenhum do mundo levou à diminuição das taxas de violência, dos indicadores de violência. Pelo contrário, né, o que a gente vê é que esse tipo de liderança, né, que se populariza, né, e se torna, né, palatável, né, para esse exercício da vingança, né, que é um pouco isso que está no imaginário dessas pessoas, só leva à escalada e ao aumento de mais violência. Tá? Que é o que nós estamos vendo. O problema é que esse tecido social brasileiro já está tão esgarçado, né, Alexandre, assim, que a gente está aí mesmo eu tenho essa sensação nas entranhas, né? Eu sinto o abismo próximo, sabe? Essa sensação de que nós vamos viver uma ruptura, porque de fato não é possível, né? Não é eu estou com Hannah Arendt, então onde há violência não há política, né? Onde a violência se instaura, a política acabou. Não existe possibilidade mais de diálogo, né, de produzir consenso, de produzir nada. Né? A violência ela instaura um regime, né, ela abole a capacidade de construção de alguma coisa coletiva. Né? Então, isso é um limiar grave, a gente já ultrapassou, é um sintoma, na minha opinião, no sentido mais psicanalítico do termo, né, do grau de corrosão democrática, né, que a gente está vivendo nesse país, né, onde nem mais tolerância, porque o argumento liberal é que você deve tolerar o outro, né? Eu sou contra esse argumento liberal, acho que você tem que reconhecer o outro e respeitá-lo na sua integridade, né, na sua liberdade, na sua autonomia, mas nem a tolerância mútua mais é um valor, né, nesse país. As pessoas realmente estão, né, vivendo esse movimento, né, que é sem fim, no sentido da democracia. Nós vamos acabar com a democracia se a gente continuar trilhando este caminho. Né? Não tem democracia possível no reino da violência e do ódio. Tá? Então, é por isso que agora é o que é tão estranho para a gente ver, né, que finalmente parece que esse modelo capitalista, ultraliberal, ultraneoliberal que nós estamos vendo, chegou nessa encruzilhada onde ele vai abrir mão da democracia. Será que é isso mesmo? Assim, é isso? Né? Nós vamos viver a autonomização do mercado e a ausência do pacto político, né? Assim, e essa corrosão democrática é isso mesmo? Vai ter capitalismo sem democracia? Aquilo que estava muito certo, parecia muito certo até um tempo atrás, hoje em dia já não parece mais tanto. Nada certo. E aí dá um medo dessa história possível, né? Porque... Deixa eu te perguntar uma coisa, Marisa. Em que medida você percebe, voltando um pouquinho lá no golpe, que medida você percebe que mesmo a esquerda incorporou algumas noções, alguns estereótipos de gênero com relação a Dilma? Por exemplo, é muito recorrente a descrição da Dilma como inábil, como incapaz, e mesmo... E às vezes parece incoerente, porque as mesmas pessoas que criticam o Lula pelo tipo de acordo político que fez, e pelo tipo de governo de concertação que fez, né, falam da Dilma como incompetente justamente por ela não ter mantido um certo conjunto de acordos ou de práticas que o Lula mantinha antes. Então, como é que a gente pode perceber esse ranço misógino, mesmo em analistas políticos do campo da esquerda? Eu acho que a única explicação possível para isso
é chamar a atenção para o fato do patriarcado e da misoginia não serem características ideologicamente orientadas, assim. O patriarcado e a misoginia estão presentes dentro da esquerda brasileira e do campo progressista da esquerda brasileira, Alexandre. Isso é patente, né? Na linguagem popular, né, das minhas amigas candidatas, elas estão convivendo permanentemente com o que elas chamam de esquerdomachos, né, que estão lá, né, na frente da liderança dos seus partidos, né, fazendo vista grossa para a ausência de distribuição do fundo eleitoral de financiamento de campanha, que 30% tem que ir para as mulheres, mas eles fazem de conta, mas tudo bem, a gente vai dar aqui, mas vai dar só para as majoritárias, não vai dar para as candidatas proporcionais. Isso assim, de A a Z, eu poderia aqui ficar com você mais 2 horas te contando o que as candidatas, né, dentro dos partidos de esquerda também, né, estão vivendo, né? Então, assim, não é um patrimônio da direita a lógica, né, a linguagem, né, da misoginia, do patriarcado. Infelizmente, nós somos socializados, homens e mulheres, né, de qualquer partido político, de qualquer ideologia, na mesma estrutura de opressão patriarcal racista. Né? Então, isso socializa homens e mulheres, inclusive, né, Alexandre, assim, as pessoas me perguntam muito surpresas, mas as mulheres também não foram extremamente misóginas com a Dilma? Eu falei, gente, mas qual é a novidade para você entender que as mulheres são machistas também, né? As mulheres também são socializadas no mesmo caldo da cultura racista, misógina, patriarcal, que é constitutiva da nação brasileira. Então, assim, é surpreendente, Alexandre, quando a gente vê as mulheres romperem com esse caldo, né? Porque isso exige trabalho, né, amigo? Assim, isso exige esforço crítico reflexivo, a pessoa tem que se deslocar, né? Ela precisa compreender as raízes das nossas origens, compreender o que é, né, o patriarcado, o racismo estruturais no Brasil. Então, isso é trabalho emocional, é trabalho moral, é trabalho político, é trabalho, né, de conhecimento, de autoconhecimento. Então, assim, normal, né? Para mim, não tem surpresa nenhuma em ver que a própria esquerda também foi muito misógina com a Dilma. Em alguns momentos, inclusive, deixaram ela literalmente sozinha. Eu não me saio da lembrança o dia que foi aprovada a admissibilidade do impeachment da Dilma. A gente estava em Brasília realizando a 4ª Conferência Nacional de Política para as Mulheres, Alexandre. A gente estava naquele pavilhão lá, Tancredo Neves, fazendo a conferência, e a Dilma ia descer a rampa do Planalto, né? Porque ela tinha que sair do cargo, né? As mulheres, Alexandre, saíram enlouquecidas correndo pela esplanada dos ministérios e foram apoiar a Dilma, né, na descida da rampa. Muitas se acorrentaram naquelas grades que ficam ali para impedir a passagem, né, para chegar, subir a rampa propriamente. Então, assim, a Dilma estava absolutamente sozinha. Ela ficou muito sozinha durante todo aquele período, né, do seu processo de impeachment. Tá? Então, assim, as mulheres apoiaram a Dilma, inclusive eu tive numa audiência pública com ela, e ela reconheceu que quem, de fato, ao fim, no final mesmo, né, quando a casa pega fogo, quando tudo está desabando, né, quem deu a mão e segurou e foi apoiar e foi estar próxima foram as feministas que estavam do lado da Dilma. Né? Então, os próprios parceiros aí, companheiros de partido, muitos, né, se mandaram porque não estavam interessados de, né, abandonaram o barco, né, para que ele afundasse sozinho, né, Alexandre? Isso é lamentável, né? Mas... Agora, Marlise, ao mesmo tempo, do outro lado, né, bom, Michel Temer, Jair Bolsonaro, parece que são claramente soluções, inclusive de gênero, soluções masculinistas, né, para o que é apresentado como a crise produzida por essa mulher presidenta. Mas, ao mesmo tempo, do outro lado do campo, né, lá na direita, a gente tinha a Janaína Pascoal, né, como uma das figuras proeminentes do processo de impeachment. A gente vai ter, na eleição do Bolsonaro, a Joyce Hasselmann, como uma figura super importante do campo da direita, outra mulher também. E a gente vai ter no governo Bolsonaro agora a Damares
como finalmente os analistas políticos descobriram que ela não era só uma ministra engraçada, mas que ela tinha uma função ali no governo também significativa, né? Como é que você percebe isso, né? Porque ao mesmo tempo que esse golpe é misógino, ao mesmo tempo que os presidentes que sucedem a Dilma são sujeitos que resgatam exatamente esse estereótipo da masculinidade, do patriarcado, né? O homem branco, com uma mulher bela, recatada aí do lar, como esposa, né? Então, esse símbolo dessa família tradicional brasileira. Como é que você percebe isso quando, do outro lado, a gente também tinha mulheres, e a gente continua tendo essas mulheres? Quem perdeu espaço na política foram as mulheres ou foi o feminismo? Então, é importante compreender, Alexandre, primeiro, para responder uma pergunta como essa, né, que não é novidade no campo político brasileiro a presença de mulheres alinhadas às ideologias de direita, tá? Como eu te disse mais para trás, assim, a trajetória do capital delegado, né, da transfusão de capital político de figuras patriarcais, é histórica no Brasil, né? A gente tem várias figuras femininas que se elegeram, né, em função desse capital político delegado. Tá? E várias, como eu te disse, com muito mais forte apelo, né, no campo do centro e do centro-direita, com certeza absoluta. Agora, o que a gente está vendo acontecer agora, e eu acho que isso é importante, né, isso que eu acho equivocadamente nomeado como identitarismo, né, a ideia de que as feministas, o movimento antirracista, né, a luta LGBTQIA+, né, todas essas lutas que têm, na minha opinião, equivocadamente sendo chamadas de... Depois a gente posso te dizer por que eu acho que é um equívoco, né? Elas não são, pelo menos não são só identitaristas, com certeza, elas estão, né, sendo capturadas de maneira muito sagaz, muito inteligente, pela ultradireita. Tá? Uhum. Então, a direita sabe jogar perfeitamente esse jogo identitário. Tá? Ela joga com isso, né? Ela faz um jogo cênico com isso, ela captura, né, esse significante que está dentro do campo político à disposição e ela cria esse enfrentamento, né, porque isso produz voto, ao fim e ao cabo, é disso que a única linguagem que os partidos políticos entendem, que os políticos homens entendem, é a moeda, né? É essa, voto. Né? Então, eles vão capturar essas mulheres para fazer exatamente fazer essa performance do jogo identitário. Tá? E só que isso se acrescenta um último elemento, se você me permite, que é um processo crescente de recristianização do mundo. Tá? Nós estamos vivendo, não dá para entender o que está acontecendo agora no Brasil se a gente não traz a variável, né, não traz esse elemento do reencantamento religioso, esse fundamentalismo religioso que ocupou a cena pública e a cena política brasileira. Essa cruzada, essa nova cruzada que nós estamos observando. Então, as lutas das políticas antigênero, a violência política, o escola sem partido, a ideologia de gênero, tudo isso são reações desse campo conservador, fundamentalista, aos avanços, e é por isso que não é só uma demanda identitária, porque não é só, as feministas não estão querendo só identidade, elas querem economia, elas querem trabalhar, tá? Elas querem redistribuição econômica, elas estão querendo espaço do poder político, elas estão na luta política, as candidaturas de mulheres exponencialmente aumentando no Brasil, elas querem tudo, elas querem justiça, elas não estão querendo só reconhecimento identitário, amigo, assim, elas estão querendo todo mundo, e é por isso que elas são uma ameaça. Elas ameaçam esse lugar do patriarcado, do cis-hétero patriarcado branco colonial, Alexandre. Essa é a disputa final que está sendo travada. Então, para mim, gênero, raça, sexualidade, as lutas feministas, antirracistas, antilésbico-transfóbicas, elas são a fronteira viva da cidadania.
elas são democráticas por excelência, é onde a democracia não chegou, e se não chegar, não é democracia, é o que a coalizão negra por direitos está dizendo, enquanto houver racismo, não tem democracia, tá? Enquanto houver machismo, patriarcado, não tem democracia, enquanto houver lesbotransfobia, não tem democracia. Então, é isso que assusta, né, ao fundamentalista, e essas mulheres jogam o jogo do patriarcado, jogam o jogo identitário da misoginia. Elas são misóginas, né? Elas são matriarcais, né? Elas querem mesmo. A Damares adoraria que as mulheres todas voltassem para dentro de casa, ficassem lá apanhando, sendo agredidas violentamente, sexualmente, inclusive pelos pais, pelos padrastos, né? E é isso, né? É a lógica do homem branco, patriarcal, colonial. Então, assim, não tem, para mim, não tem nenhuma novidade nisso, né? Eles só fazem esse jogo, né? Jogam bem essas cartas, e a gente achava que não, né? Que eles estavam aí, né? É um bando de gente meio né, maluca, né? Meio desorganizada. Não tem desorganização. Eles são extremamente sagazes, eles têm um projeto de poder, isso está sendo realmente desmontado, o Estado brasileiro está sendo desmontado de dentro para fora, né, a partir desse projeto de poder que está aí agora, né, o que é muito sério e muito grave, né, e a luz e o horizonte normativo que eles trabalham é essa, a lógica do fundamentalismo religioso, né, do patriarcado branco, racista, colonial, é esse o horizonte, né, é meio bárbaro pensar nisso em pleno século XXI, mas é isso, né, é exatamente isso, né. Sim. E tu mesma fizeste uma pesquisa, eu estava ouvindo você falar sobre ela esses dias, com participantes de conferências de mulheres, né? E parte dessas participantes não se reconhecia como feminista e mesmo rejeitava o termo, né? Como radical, ou tinha um entendimento desse feminismo como uma atuação contra os homens, né? Essa não é uma crítica que vem só da direita, né? Aparentemente do conservadorismo. A gente escuta esse tipo de fala entre mulheres de origem popular, entre mulheres que estão no movimento negro, de países da periferia do capitalismo, que não querem que a luta feminista, que a luta por igualdade de gênero, de alguma maneira opere uma divisão na sua comunidade, no seu grupo racial, né? Como é que você percebe hoje o espaço para uma política feminista crescer eleitoralmente, né? Tendo em vista que a gente está num momento assim que não é mais 2005 nem 2010, já é um momento pós-golpe, pós-eleição Bolsonaro, pós-ondas de fake news, em que esses termos, essas palavras, né, desde gênero a feminismo, estão muito contaminadas já por todo um investimento discursivo político contra elas nos últimos anos. Como é que você vê? Você vê que tem espaço para crescimento de uma política feminista nesse momento que a gente está vivendo político hoje? Eu vou começar lá do começo da sua pergunta, né, te falando que são esses livrinhos que estão aqui, né, que estão, inclusive, de graça, disponíveis para todo mundo fazer download, né, é uma pesquisa que a gente realizou nas 2 últimas conferências nacionais de políticas para as mulheres, a de 2016 e a de 2011. E aí, assim, essa pesquisa mostra, você falou das 18% que não se consideram feministas, mas eu queria falar também que existiam 80 e tantos % das mulheres se declararam feministas nas que participaram das conferências de política para as mulheres. Essa mesma pergunta, Alexandre, foi feita por uma pesquisa da Fundação Perseu Abramo, que se chamava Mulher Brasileira no Espaço Público e Privado, e essas mulheres que estavam nas conferências têm um perfil muito diferente. Já lá, quando você investiga a população geral, você tinha entre 25% e 32%, variava um pouco com o grau de escolaridade, era a única variável que fazia grande distinção aí, né, na população brasileira, que se identificava, entre 25% a 32% se autodeclaravam feministas. É baixo, né, quando você olha para a população, mas isso se inverte quando você olha para esse público específico das conferências aqui, né? Então,
sem dúvida nenhuma, esse ganho que você disse dessa guerra cultural, dessa guerra discursiva, que foi travada especialmente pelo fundamentalismo católico e protestante, eu preciso chamar a atenção para isso, né? Eu estou dando uma disciplina agora na pós-graduação que se chama Políticas Antigênero e Violência Política, e aí a gente retraça a história de como é que essa guerra, né, contra a discussão de gênero e contra o feminismo, ao fim e ao cabo é isso, é uma guerra contra as lutas emancipatórias, né, feministas e das mulheres, e vai chegar também para as populações negras, e já está aí também acentuadamente marcada para as populações né, associadas às sexualidades dissidentes, porque para mim gênero e sexualidade não estão separados. Então, a luta contra, né, essa emancipação foi agora, né, produzida, e agora eu falo, sei lá, a gente localiza isso, né, a gente pode dizer que isso começou a acontecer, justamente quando teve a Conferência de Beijing em 95, que de lá sai o conceito de gênero como uma plataforma, né, na plataforma de ação de Beijing, e já lá, né, o Vaticano e os países muçulmanos já faziam essa disputa do conceito, dizendo que não era para pôr gênero, porque quem representava as mulheres pobres, as mulheres populares, as mulheres do terceiro mundo, era a Igreja Católica, não eram as feministas. Tá? Então, isso você pode falar que tem origem lá em 95, e de lá para cá a gente vem analisando como é que esse processo foi sendo construído, né, para ir minar, ou tentar minar, tá, Alexandre? Porque é uma tentativa, na minha opinião, que, claro, tem apelos, né? E chega na vida das pessoas, especialmente, eu te diria, de um perfil específico de pessoas que são orientadas religiosamente. Né? E, infelizmente, num país como o nosso, com desigualdades tão dramáticas, né, tão abissais, às vezes as comunidades, a única pessoa que está ali para escutar é um pastor, né? É aquela igreja que está de porta aberta, porque o resto das portas todas estão fechadas para essas pessoas. Então, em parte, isso é uma mazela da nossa mais atávica condição de desigualdade estrutural que a gente vive nesse país. Então, portanto, a pobre de direita, né? A antifeminista de direita, gente lá querendo lutar para, né, manter e sustentar o racismo de direita. Por isso, porque a gente não consegue chegar com a mesma força e potência nesses lugares que as igrejas, né, protestantes e católicas chegam. Então, acho que aí tem um viés religioso que não é trivial e não deve ser subestimado, não. Né? Mas, e aí eu te diria, de onde vem, fundamentalmente, o projeto de reinvenção dessa democracia que nós estamos vendo nesse país hoje? Né? Eu não sei se você viu, domingo passado, teve uma entrevista do Bruno Latour, ele falava na Folha de São Paulo que se o Brasil superar o que nós estamos vivendo, né, que a gente tem que olhar para o Brasil e aprender com ele, e eu acho que nós estamos caminhando para as possibilidades de superação, mas naquele abismo que eu já te falei aqui. Eu sinto o cheiro do abismo, você está entendendo? Assim, eu tô andando no fio de uma navalha, eu tenho clareza, né, assim, visceral disso, assim. Né, eu sinto no meu corpo, né, fisicamente, a possibilidade da gente, né, debandar para um autoritarismo, para um fascismo bárbaro, né? Mas, ao mesmo tempo, você tem, por exemplo, as mandatas coletivas, Alexandre. Você tem esses levantes, né, antifascistas, né, a luta, a coalizão negra por direitos. Né? Você tem uma sociedade civil ainda vital no Brasil. Né? Agora, vai ver, você pode olhar, eu estou acompanhando muito de perto as candidaturas de mulheres, né, aqui em Minas Gerais e no Brasil todo. Né, tenho compartilhado e feito parte de muitas redes de apoio de mulheres candidatas, você vai ver a enorme quantidade de candidaturas de mulheres negras, mulheres periféricas. Tem um documentário que acabou de ser lançado, As Sementes de Marielle, né, que é uma das consequências dessa tragédia, né, sociopolítica que foi o assassinato de Marielle, é que ela inspira e continua a inspirar, né, muitas mulheres para colocarem seus corpos aí nessa luta política, né? Então você vai ver candidaturas coletivas de mulheres negras e periféricas, individuais, mulheres em duplas saindo candidatas, sabe? Assim, tem uma inovação, né, democrática nesse caminho,
né? O que a gente ainda não tem é o termômetro para dizer se isso é suficiente, né, para enfrentar as forças contra as quais nós estamos nos digladiando. Eu não tenho essa resposta, né? Mas dizer que a gente está aceitando pura e simplesmente as regras, né, dessa nova linguagem antifeminista, não está não, amigo, não está mesmo, sabe? Não está mesmo. Tem muita resistência, tem muita resiliência, tem muito trabalho importante sendo feito na base, né? Não pelos partidos, tá? Os partidos não estão fazendo praticamente nada. Quem está fazendo são os próprios movimentos, e especialmente os movimentos feministas. Que maravilha, que maravilha, que maravilha. A gente começa falando do golpe, mas quando a gente chega em 2018 e tu me diz que a quantidade, a representação de mulheres aumenta, isso dá uma energia, um gás para a gente. Quando a gente olha exatamente esses movimentos pós-Marielle, que estão crescendo e trazendo outros modos de fazer política mesmo, não só outras pessoas, outra agenda, mas outras práticas mesmo de fazer política. Isso dá esperança para a gente que a gente consiga passar apertadinho nesse abismo e chegar efetivamente num outro momento, num outro contexto político que a gente vai conseguir construir. Marlise, eu queria te agradecer muito, muito a tua participação aqui, foi muito bacana essa live. Queria agradecer todo mundo que acompanhou, que comentou, a galera que sempre vem aqui, que sempre soma com a gente aqui na página. Essa live, como todas as outras, vai ficar disponível no nosso canal no YouTube, tá? A gente vai botar os links aí dos teus livros com os dados das pesquisas aqui para a galera poder acessar depois. Queria te agradecer mais uma vez muito, muito por essa participação e por tudo isso, todo esse conhecimento que tu trouxe aqui para a gente, e essa esperança também de que a gente vai conseguir, de alguma maneira, superar, sobreviver e se reinventar. A gente já está se reinventando, Alexandre, assim, eu acho que é isso, assim, não acho que nesse momento cada vez mais duro, não é fácil, não faço aqui a posição do alegre, pelo contrário, né, a gente está vivendo dramaticamente o que eles chamam mesmo de, né, nas cordas, né, cada dia é um golpe novo, cada hora um golpe novo, a gente sai atordoada, né, a doutrina do choque, né, é isso, a gente está só tomando. Mas em algum momento essa onda vai virar, eu tenho certeza disso, tá? Assim, e eu acho que a gente tem construções políticas muito... O Brasil, historicamente, quando a gente olha para o legado, né, que a gente construiu de participação política, de participação democrática nesse país, não pode ser em vão, sabe, Alexandre? Assim, a gente é o país que criou orçamento participativo, conferência de política para as mulheres, instituições híbridas, conselhos, sabe? A gente é esse país que tem o movimento feminista mais articulado nas Américas, sabe? Assim, a gente criou gestão de políticas públicas para mulheres, de promoção da igualdade racial. Então, assim, esse legado é algo que a gente tem que se fiar nele, sabe? Acreditar que estamos passando uma tempestade horrorosa, né? um ciclone aí que nos ocupou, mas eu acho que a gente tem que continuar construindo na resiliência, na nossa capacidade de resistir, né? Então, eu acho que tem que continuar saindo desse processo e acreditando, né? Acreditando que esse país pode ser, e ele vai ser melhor, né, do que ele está hoje, né? E, infelizmente, assim, não está agora, mas vai ser, né? A gente está na construção coletiva da mudança que a gente quer ver, que esse país vai realizar em algum momento. Eu realmente acredito nisso, né? Sem ingenuidade nenhuma, porque eu não estou longe de ser uma pessoa ingênua. Mas eu que te agradeço, foi uma honra estar aqui com vocês nessa horinha. Muito, muito obrigado mesmo, viu, Marlise? Demais. Um abraço para todo mundo aí. Obrigado por participarem. Terça-feira que vem, Cláudia Reis conversando com o Malu Magalhães aqui sobre gordofobia. Até lá. Beijo, Marlise. Obrigado. Eu que agradeço.